Quero saudar a todos com a paz do Senhor, amém? Quantos têm a paz do Senhor, diga glória a Deus. Motivo de alegria, podermos estar na presença de Deus, uma vez mais, para juntos podermos louvá-lo e bendizer o seu santo nome. Quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês que aqui estão, que Deus possa vos abençoar. Deus abençoe os irmãos que estão através das redes sociais, através do rádio, que Deus vos abençoe. Eu quero pedir você para pegar a Bíblia, por favor, para a gente já meditar na palavra de Deus. Quero que você pegue a Bíblia, Evangelho de Jesus Cristo, segundo o evangelista João, capítulo 4. Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 4. Glória a Deus. E você vai localizar, por favor, o versículo de número 23. João 4, 23. Glória a Deus. Estamos em uma campanha de oração, de santificação todos os dias, às 18 horas. E quero convidá-los também para estar conosco. Você que anseia buscar mais de Deus. Nós vivemos dias que precisamos buscar mais. E vocês estão convidados para buscar. Ninguém é obrigado, mas se você é dependente de Deus, você viria buscar a Deus. João 4, 23, diz assim: mas a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito. E importa que os que o adoram em espírito e em verdade. Amém? Levante a Bíblia para o céu, feche seus olhos. Deus, eu quero louvar a Ti pelo privilégio e pela oportunidade que o Senhor nos deu para estar aqui. Fala conosco por bondade e misericórdia. Fala com a sua igreja de maneira poderosa. Revela-nos o teu segredo e a tua vontade para as nossas vidas. Que cada vida que aqui está, aqueles que acompanham através do rádio, através da live, que eles sejam motivados para estar aqui também. Que o Senhor possa abençoar esta igreja. Se assenta, por favor. Mantenha a Bíblia aberta. Se você sentir à vontade, glorifica Jesus. Nós acabamos de fazer a leitura de um texto sagrado. E esse texto, ele fala para nós de um relato bíblico. Pastor José, pode subir para cá, fica com a gente aqui.
ele mostra um episódio de Jesus com a mulher samaritana. Nós lemos o verso 23 e o verso 24. E eu quero compartilhar uma mensagem de Deus a esta igreja e aqueles que nos ouvem em casa. Se eu puder dar um tema, o meu tema é o culto que agrada a Deus. Nós olhamos para o Evangelho de Cristo a João. O evangelista João, ele registra o episódio do encontro de Jesus com a mulher samaritana no poço de Jacó. Nesse encontro, a mulher samaritana perguntou a Jesus aonde se deve adorar. Jesus, olhando, respondeu que não é aonde, mas como e a quem adorar. Quando nós olhamos, ele diz que Deus é Espírito. Importa que aqueles que o adoram em espírito e em verdade. A verdadeira adoração a Deus é em espírito e em verdade. Ela deve ser de todo o coração e também ela precisa ser descrita ou prescrita pela palavra de Deus. A verdadeira adoração é o tema central das Escrituras. O salmista, no Salmo 29, ele convida o povo para adorar a Deus na beleza da sua santidade. Nós devemos o adorar na beleza da santidade de Deus. O livro de Apocalipse mostra no capítulo 4, os animais, os anciões adorando a Deus na beleza da sua santidade. Isaías capítulo 6 mostra o Deus aparecendo a Isaías e mostra os serafins acima dele, adorando a ele na beleza da sua santidade. A verdadeira adoração a Deus, ela deve ser o tema central da Escritura. A verdadeira adoração não é louvor egocêntrico. A verdadeira adoração não é fora da Bíblia. Ela tem que ser da Bíblia. Quando nós olhamos para esse evangelho que lemos, a verdadeira adoração não é a veneração de imagens de escultura, que é uma abominação para Deus. Quando nós olhamos para o Êxodo, quando Moisés está no Monte Santo de Deus, na presença de Deus, recebendo as tábuas da lei, o povo levanta uma imagem de escultura, um bezerro, e eles começam a venerá-lo como Deus. E Deus olha para Moisés e disse: esse povo, o seu povo, está adorando o bezerro.
Deus destrói aqueles que se prostravam diante do bezerro como Deus. Há muitas pessoas que têm adorado imagens de escultura, venerando imagens, adorando imagens, pensando que a verdadeira adoração a Deus. Há pessoas que viajam dias, noites, para ir para, vai doer, para Aparecida do Norte, para adorar o seu santo favorito. Há pessoas que têm venerado homens que se dizem ser homem de Deus. A verdadeira adoração não é a veneração de imagens, de esculturas, que é uma abominação para Deus. Pois Deus, ele é plenamente espiritual em sua essência. Quando Jesus, ele disse que Deus é espírito, significa dizer que Deus é invisível. Significa que ele é intangível, significa que ele é divino em oposição ao homem. Ele é desconhecido para os seres humanos, a menos que ele decida se revelar. Se Deus não se revelar ao homem, ele se torna um Deus desconhecido, como Paulo, quando chega em Atenas, tem muitos deuses. Paulo diz, olha para um trono e lá está escrito o Deus desconhecido, porque ele decidiu não se revelar. E Paulo diz, é este Deus desconhecido que eu anuncio para vocês. Vocês não conhecem esse Deus desconhecido, mas eu vim apresentá-lo a vocês. A menos que ele decida se revelar, ele será desconhecido para o homem. Há muitas pessoas que Deus ainda não se revelou para ele, não se revelou para ela. João capítulo 1, verso 18, Deus nunca foi visto por homem nenhum. Nenhum homem pode ver a Deus. Quando Moisés disse, Senhor, eu quero ver a tua face, Deus disse, Moisés, se você ver a minha face, você morre. Para não te decepcionar, eu vou te colocar na fenda da rocha e você não vai ver a minha face, você vai ver eu de costa. Porque se você vê a minha face, você morre. Nenhum homem, é a Bíblia que diz, não é o pastor Ezequias. Nenhum homem, está na Bíblia, e se está na Bíblia, e eu acredito no que a Bíblia está dizendo. Deus nunca foi visto por homem algum. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Foi Jesus quem disse que ninguém viu ao Pai. Aí eles perguntam, mas como nós vamos saber? Ele disse, se você me vê, você está vendo o meu Pai. Ninguém viu a Deus, mas olhando para Jesus, ele está dizendo, eu sou a imagem de Deus. Se você quer ver Deus, olha para Jesus, porque ele é a imagem de Deus, ele é o reflexo de Deus. Quem vê a mim, vê o meu Pai. Está em João 14. No diálogo de quando ele está
conversando com os discípulos na sua última instrução, antes de ser assunto aos céus. Nós não conhecemos o Pai, nós não sabemos. Ele disse: se você está me vendo tete a tete, cara a cara, estamos. Então, se você está me vendo, quem que você está vendo? O meu Pai. Da mesma forma, Deus é luz. E Jesus vai olhar para os discípulos e vai dizer: eu sou a luz do mundo. Na primeira carta de João, versículo 5, capítulo 1, verso 5, esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Deus é amor. E ele começa dizendo que ele é a luz, porque a luz revela quem é e quem não é. Porque a luz, ela clareia o ambiente em que estamos. O povo que habitava em trevas, diz Isaías, que raiou a luz. E ele chega dizendo: eu sou a luz. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e disse Deus: haja luz. Era ele. Ele aparece dizendo: a terra que era sem forma e vazia, era trevas. A luz que estava lá é a luz que está aparecendo aqui. E ninguém dá glória. Mais tarde, ele olha para os 70 e diz: vós é a luz do mundo. Ele transfere, ele agora não diz eu sou, ele está transferindo a responsabilidade aos seus discípulos de refletir aquilo que ele reflete. Vocês são a luz. Deus é luz. E aquele que está em Deus tem que ser luz. Aquele que não ama, não conhece a Deus. João, primeira carta de João 4, verso 8. Se você diz que ama a Deus e aborrece o seu irmão, você não conhece a Deus, você não ama a Deus. Deus é espírito. Verso 4, capítulo 4, verso 24. Deus é espírito. E importa que os que o adoram, adoram em espírito e em verdade. Esses são elementos dos que o adoram. Porque o adora em espírito e em verdade. Se Deus é espírito, os seus adoradores têm que o quê? Adorar ele de quê? Em espírito e em verdade. Não dá para pegar o microfone aqui e adorar, balangando o corpo, dançando. Tem que ser em espírito e em verdade. Você já percebeu que tem gente que não adora? Até adora, mas não é espírito e nem é de verdade. Porque nem o que ele canta é verdade. Porque a vida dele não condiz com o hino que ele canta, com o louvor que ele adora. Te adorar é o que sustenta a mim de pé. Eu não vou perder a guerra. Mas será que é verdade o que a gente está cantando? Será que é a adoração que a gente estamos cantando?
Não estou falando do hino, eu estou falando do adorador, que às vezes canta isso, que adorar a Deus é o que sustenta ele de pé, mas é mentira, porque a vida diária dele não condiz com o que ele canta. Ele está cantando, mas é o que Isaías diz, Isaías capítulo, daqui a pouco eu chego, Isaías 29:13, esse povo aproxima de mim com os lábios, mas o que? O coração está longe. Deus é espírito, e importa que aqueles que o adoram, adoram em espírito e em verdade. Esses são os elementos na forma em que Deus se apresenta aos seres humanos. Jesus, quando ele levanta do sepulcro, ele ressuscitou em espírito. Pastor, você está falando heresia? Não, vou lhe provar. Quando Maria chega, vai tocar nele, ele disse: não me toca, porque ainda não fui para meu Pai. Mas vai e diz aos meus discípulos que ide para a Galileia antes de mim, porque eu vou encontrá-lo. Jesus sai e vai para Emaús, porque tem dois camaradas no caminho. Ele pareia com ele, vai caminhando, vai abrindo a Bíblia, o coração deles vai enchendo. Quando ele pega o pão dentro de casa, apresenta, dai graça, os discípulos acordam. Quando abriu o olho, falou: é ele. Ele já tinha sumido. Eles largam o pão, não comem, volta a noite todinha correndo. Quando chega, disse: nós vimos ele ressuscitou. Pedro, Tiago e João correm para ver o sepulcro, porque Maria falou. Só que ele não estava lá. De repente está todo mundo reunido dentro da casa de porta fechada. De repente ele atravessa a parede e diz: Pai seja convosco. Aí Tomé não estava lá. Quando todo mundo falou: Tomé, nós vimos ele, hein? Ele ressuscitou de verdade. Tomé disse: só acredito vendo. Só que o Espírito havia voltado para o Pai. Só que aí de repente ele volta, apresenta numa hora que Tomé está. Aí quando ele chega, ele já vê e vai direto em Tomé. Ele dá a paz a todos e leva a mão e disse: Tomé, toca. Porque um espírito não pode ser tocado. Ninguém consegue tocar um espírito. Mas aí agora ele chega para Tomé e disse: toca, Tomé. Toca aqui, Tomé. Sente aqui, ó, o cravo aqui, ó. Toca aqui do lado, olha da onde que saiu água e sangue. Agora ele está de corpo. Quando ele chega em João 21, lá está pela manhã os discípulos pescando, Pedro, Tiago, João e todo mundo que pescava. Aí ele diz assim: filhos, tem de alguma coisa para comer? Ele diz: tem não. Aí ele diz: vai, lança a rede do lado direito. Eles lançou a rede. O barco quase ia a pique. Aí, só que ele acendeu a fogueira, pegou um pão e um peixe e botou por cima. Não sei onde é que ele arrumou, mas ele botou lá. Aí ele olhou e diz assim: traz do que vocês apanharam. Quando chega todo mundo e senta, ele pega e começa a partir entre eles. Só que tinha alguém que precisava confessá-lo, Pedrinho, que havia negado ele 3 dias atrás. Come, Pedro. Tu me ama? Tu me ama? Ele queria restabelecer a comunhão e a adoração de Pedro. E quantos Pedro tem no nosso meio, querido? Que nega quando não é para negar.
que o abandona quando não é para o abandonar. Deus é espírito, ele se apresenta em espírito aos 11, aos 10. Ele apresenta em espírito aos 500. Mas depois em Atos 1, ele diz assim: eu vou para o Pai. Mas fica tranquilo que eu vou mandar o outro Consolador. E ele ficará convosco todos os dias. Em sua bondade, a autorrevelação em seu Filho, Deus escolheu se revelar em João 1 como o Verbo de Deus. Ele se revela em João 1 como o Verbo. Quando o Verbo se fez carne. E a verdade é, quem vê Jesus, vê o próprio Pai. Todas as vezes que olharmos para Jesus, nós estamos vendo a figura do Pai. João, décadas depois de Cristo ter sido assunto ao céu, ele está na ilha de Pátimo, e nunca mais ele tinha visto o Verbo. Só que de repente ele está na ilha e alguém diz assim: João. Aí a voz disse: sobe aqui. Só que ele estava lá embaixo na caverna. Então se ele está embaixo, ele automaticamente ou vai olhar, quando ouve a voz, vai olhar de lado ou para o outro, ou para frente ou para trás. Só que quando a voz disse sobe aqui, ele não olha para baixo, ele não olha de lado, ele não olha para o outro, ele olha para cima. E quando ele olha para cima, o céu baixou até ele, está dizendo: sobe aqui, porque eu vou te revelar as coisas que hão de acontecer. E você conhece toda a história do Apocalipse. João recebe a visão porque o próprio Deus decide se revelar. Ele vê ele sentado no trono. Porque Deus decidiu revelar-se a João. Mas antes Deus decidiu revelar o seu próprio Filho. Olhando para o Filho, nós vemos o Pai. O culto prestado a outro Deus é uma ofensa a Deus. Deus é o único ser que merece ser adorado. Lúcifer, em Isaías 13:14, tentou usurpar, roubar, tomar a adoração a Deus para ele. Ele disse: subirei. Só que quando ele disse subirei, Deus disse: descerei. Lúcifer quis subir, Jesus quis descer. Lúcifer quis subir e ele caiu e nunca mais voltou. Jesus desceu e subiu de novo. E está lá.
muita gente dando adoração que é para Deus, para Satanás. Está adorando um ser maligno. Está venerando um ser maligno que é contra Deus e contra os seus eleitos. Adoração a Deus é extremamente. Não dá para adorar a Deus pela metade. Você já viu algum judeu adorando a Deus? Ele não adora só com a boca, ele adora com a cabeça. Um judeu não adora só com a cabeça, ele adora com o corpo. Ele adora com a mão. Porque não dá para adorar com a boca se o corpo não serve para te adorar. Não dá para adorar com o pé se o meu corpo não servir para te adorar. Por isso que Jesus disse que a boca só fala aquilo que o coração está cheio. Eu devo adorar a Deus não só da boca, mas com o coração, com o corpo, com a alma. Adoração a Deus é extremamente, não pode ser o nosso modo, nem do nosso gosto. Não é do nosso jeito que tem que adorar, é do jeito dele, é do jeito que a Bíblia ensina, em espírito e em verdade, pronto, e acabou. Não adianta criarmos artifícios para adoração. Tem gente criando artifícios para adorar a Deus, e para adorar a Deus, Deus não quer artifícios para receber a minha adoração. Deus quer íntimo. Eu sei que hoje o ambiente tudo condiz, mas se eu botar uns jogos de luz, Deus não vai. Não, essa luz aí tá criando um ambiente. Ai, que coisa gostosa, estou recebendo. Mas a pergunta é: a luz está aqui? Porque não adianta ter luzes do ambiente se não houver luz da verdade no meu íntimo. É lógico que tudo contribui. Não estou pregando contra a luz, quem quer que use, problemas. Tem que ter luz no ambiente. Mas agora não adianta ter luz no ambiente, se o ambiente em que estamos, que tem luz, mas o ambiente do culto está em trevas. Não há luz da verdade, não há íntimo no ser. Pois Deus mesmo, Ele estabeleceu os critérios, claro como Ele exige ser adorado. Ele que criou a forma. E Jesus vai orientar a mulher samaritana, que não é de volta ao judaísmo, que o samaritano deve ser convertidos. Nem é em Jerusalém em que deve fazer a peregrinação para adorar a Deus, como todo mundo se deslocava para adorar a Deus no templo de Jerusalém. Como o samaritano saía da sua casa para ir para o monte com sol e chuva para adorar a Deus, o seu Deus. Ela olha para Jesus e disse: vocês judeus dizem que é em Jerusalém, só que Jesus nunca disse que é em Jerusalém, que é o lugar de adorar. Vocês dizem que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar.
Em Jerusalém, Jesus não achou adoradores verdadeiros. Por quê? Porque Mateus 21, a casa de Deus, o templo de Deus, se tornou ponto de venda. Caçava um adorador dentro da casa de Deus? Não tinha. Lembra que Jesus chegou cortando todo mundo no chicote? Derrubando as mesas que estavam lá, os cambiadores, os cambistas. Olha a pomba, olha o bode, olha a ovelha. Sai daqui. Expulsou todo mundo, você conhece. Só que Jesus não acha nenhum adorador em Jerusalém. Não tem. Ali eles haviam transformado a casa de Deus, ou a casa do seu pai, em um comércio. Tem muitas igrejas que Deus não é adorado dentro delas, porque se tornou comércio. Porque o que se acha lá é vassoura ungida, é rosa ungida, paga tanto que você leva tanto. Os verdadeiros adoradores não podem ser identificados por sua ligação a um santuário particular. Isso aqui é o nosso santuário de adorar a Deus. Só o santuário. A mulher disse: é em Jerusalém ou é no monte? Jesus disse: nem em Jerusalém nem no monte. Porque a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não é quando, não é onde, é agora. Não é lá e nem é aqui. É agora. A hora vem, agora é. Ele está dizendo: não precisa de lugar. Em qualquer lugar, o verdadeiro adorador não precisa de monte, nem precisa de templo, porque ele já é o templo e ele é o monte. Deus antigamente habitava no tabernáculo, na arca, tinha um propiciatório, 2 querubins, lá estava Deus, que habitava no meio do povo. Só que agora Deus disse: eu não quero mais que a minha presença, eu não quero mais habitar na arca e nem quero habitar em tenda, eu quero habitar no ser humano. Eu quero morar no ser humano. Por isso Jesus diz: a hora vem, a hora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O homem é tricotômico, é carne, é alma e espírito. Assim como é Pai, Filho e Espírito Santo. E Jesus vai dizer que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em quê? Em espírito. Porque não dá para adorar na carne, só dá para adorar quem está no espírito. Paulo diz que se vós sois guiados pelo espírito. Em Gálatas 5, Paulo diz assim: andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. E Jesus disse que os verdadeiros adoradores adoram o quê? Em espírito. Porque não dá para adorar na carne, só dá para adorar a Deus de verdade em espírito. Tem muita gente adorando na carne, quando na verdade Deus está dizendo: eu não quero que você rebola na carne, eu quero que você me adore em espírito.
Aleluia. Eu não quero que você apenas mexe para lá e mexe para cá, porque mexer qualquer um mexe. Mas agora deixa eu mexer com a tua alma, deixa eu mexer com o teu espírito. Anda pelo espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque na carne eu vou para o templo, porque na carne eu chego aqui, pego a oportunidade na carne e vou no gingado. Só que no espírito eu não preciso vir aqui. No espírito eu estou no volante, glória a Deus. No espírito a irmã está esfregando a roupa porque não tem uma máquina para bater, mas tá, glória a Deus. A irmã está no fogão, fazendo o almoço para o marido, por filho. Está lá dizendo, obrigado, Jesus. Está em espírito. Vai para o trabalho, andando pela rua, aleluia. Não olha nem para um lado e nem para o outro, mas está dizendo, então minha alma canta a ti, Senhor. Só que tem gente que só acha que adorar é vir aqui, cantou, fez oração, pulou, rebolou, fez tudo. Hoje o problema das nossas igrejas é que tem muita dança e pouca mudança. O povo dança muito e muda nada. Pula muito e adora nada. Fica com raiva de mim não, irmão. Mas é a verdade. O que muda não é a dança, o que muda é a mudança. Mudança de vida, mudança de caráter, mudança de posicionamento. Nós estamos vivendo uma geração que dizem que adora a Deus em espírito e em verdade, mas o caráter é deformado. Nós estamos vivendo em uma geração que a adoração dele é hipocrisia. Eles são hipócritas. E os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. A adoração falsa, ela é abominação ao Senhor. Vou repetir. A adoração falsa, ela é abominação para Deus. Você está achando que só prostrar diante de uma imagem de escultura é só isso que é abominação? Se a sua adoração não é verdadeira, for falsa, meu filho, é abominação para Deus. Deus está olhando e está dizendo, ó, quero não. Essa vida de falsidade, com o próximo, com o irmão, com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, é abominação para Deus. Essa vida sem oração e depois quer cantar, é abominação para Deus. Porque se você está no Espírito, tu ora, tu adora de verdade. Os crentes está achando que Deus está recebendo o culto deles. Os camaradas não oram, mas quer cantar. Os camaradas não quer Bíblia, mas quer cantar. Camarada não gosta de aprender, mas quer cantar, quer fazer. Antes de fazer, deixa Deus fazer a obra na sua vida. Deixa Deus fazer a obra na sua vida e você vai fazer a obra de Deus. Camarada não mudou de vida e quer fazer para Deus, quer adorar a Deus, não dá. Nós vivemos um tempo de um evangelho deformado.
um evangelho que não muda, um evangelho que não transforma. Hoje o evangelho gospel está elitizado. Por quê? Te explico. Olha para mim. Porque alguém do mundo canta um hino gospel só porque cantou, virou gospel. Ó, nós compartilhamos. Agora um crente grava um hino, a gente não compartilha. Mas a gente aplaude porque o mundano cantou. Mas depois que cantou, continua adulterando, traindo a mulher, traindo o esposo, vai para o motel, vai beber cachaça. E a gente está dizendo, ó, que coisa, que voz bonita. Só que Deus está olhando do céu e está dizendo assim, não pode servir dois senhores. E a maioria do povo gospel compartilha porque cantaram o hino deles. Aí um crente chega na igreja, ganha oportunidade, o camarada é de oração, o camarada tem unção, canta o hino, aí o cantor gospel não compartilha um hino que cantou dele. Mas porque o mundano cantou e é famoso, compartilha nos stories. Ó, cantou meu hino, ó, recebe o like. Mas vamos lá, deixa para lá, né, irmão? O profeta Isaías, eu disse que eu ia chegar, capítulo 29, 13, ele demonstra o desgosto divino, o desgosto de Deus. Ele disse que esse povo Israel honrava a Deus com lábios, mas o seu coração estava distante de Deus. Amós, nesta mesma linha, ele foi contundente quando, em nome de Deus, ele escreveu: aborreço e desprezo as vossas festas, e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. É Deus olhando para o culto oferecido a Ele e está dizendo: não tenho prazer nesse culto. Esse culto não me agrada. E vai doer para a igreja. Porque quem tem que dar culto para Deus não é o mundo, é a igreja. E não adianta a igreja, não adianta a mocidade, ciclo de oração, obreiro, quem quer que seja, que traz o nome de Deus, traz o rótulo. Não adianta. Deus não recebe esse culto. Tem que mortificar a carne e viver no espírito. O camarada passa mês inteiro sem vir na igreja, não dá satisfação para ninguém. Chega na igreja, te adorar é o meu prazer, é nada. Se fosse, você vinha para a igreja. Você vinha orar, rapaz. O povo ia para o templo, oferecia o bezerro atrofiado. Deus disse assim: eu aborreço esse culto, eu desprezo esse culto. Amós 5, 21 ao 23, tá, irmão? Eu estou falando da Bíblia para você. É Deus dizendo que não vai com esse tipo de culto, esse tipo de festa, que o povo está tudo uniformizado, tudo bonitinho por fora, mas por dentro está apodrecido. Porque por fora tá bonito, todo mundo aplaude, tira foto, na foto tá bonito. Mas Deus está dizendo: o que adianta essa festa se eu não aceito? Está no texto. O povo fazia festa, e eram as festas que o próprio Deus disse que era para fazer. Deus está dizendo: não agrado das vossas solenidades, das vossas assembleias solenes. Afasta de mim o estrépio dos teus cânticos. É Deus dizendo: esse louvor que você está cantando é aberração para mim.
Camarada não paga preço para ensaiar e quer cantar. Camarada não tem frequência na presença de Deus. É igual rádio AM, que no tempo de chuva só chieira. É ou não é? Liga lá. É Deus olhando, está dizendo: esse chiado aí, afasta de mim. O teu louvor está saindo da boca, mas o coração seu está tão longe de mim, que eu nem sei quando eu te vi na minha presença. Eu sei que o silêncio aplacou o auditório, e eu não vou pedir ninguém para dar glória, nem aplaudir, porque eu não preciso disso. Eu estou te ensinando, é culto de ensino. E se o povo quisesse, essa casa estava super lotada, estava saindo até pelos ladrão aí. Mas vamos lá. Vamos lá. Afasta de mim o estrepo ou o aroma dos teus cânticos, porque não ouvirei a melodia das tuas liras. Eles estão tocando a lira, estão tocando a harpa, o teclado, o baixo, a bateria, e Deus está dizendo assim: não vou ouvir essa melodia. Isso é muito melancólico. O povo chora, melancolia, mas eu não vou, vou tampar até meus ouvidos para não ouvir. Quando lá em 2 Crônicas 7, Deus olhou para Salomão e disse: eu escolhi este lugar para casa de sacrifício. Só que aqui agora, o mesmo lugar que Deus disse que escolheu, agora Deus está dizendo assim: vou tapar os meus ouvidos para não ouvir. Está no texto, irmão. Está no texto. Amós 5, 21 até o 23. Jesus vai olhar para a mulher samaritana, para a gente encerrar. Ele disse para a mulher samaritana o que não é adoração. E aqui a gente conclui e encerra e ora. O que não é adoração? Pergunta: o que não é adoração? Vai lá, irmão. Pode perguntar, fala: pastor, o que não é adoração? Vou te ensinar agora. Porque até hoje você está achando que adoração é pegar o microfone e cantar. Mas não é não. Primeiro, a adoração não é centrada em lugar sagrado. Não, esse lugar aqui é sagrado para adoração. Não é não. A adoração não é centrada no lugar. João 4:20, Jesus diz assim, a mulher diz assim: os nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Não é o lugar, não é o monte que é consagrado para adoração, não é o templo que é consagrado para adoração, não é o lugar. A adoração não é centrada em lugar. Não tem um lugar específico que eu posso adorar. Qualquer lugar eu adoro. Não precisa um lugar. Eu vou criar aqui um ambiente de culto, um ambiente de adoração. Você pode até criar, mas Deus não está em lugar centrado. Aqui é a casa de Deus. Quando nós chegamos aqui, Deus estava. Que mentira. Porque Deus não habita na parede. Deus habita no templo. E foi Paulo que diz: vós sois o templo do Espírito Santo proveniente de Deus. Se vós destruir o templo de Deus, Deus os destruirá. Então não poderia estar falando da parede aqui, que foi construída com concreto, com ferragem, cimento. Não, mas ele está dizendo do templo. E Jesus disse: eu vou destruir esse templo e vou construir ele em 3 dias. Ela disse: os nossos pais adoraram nesse monte, vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Jesus disse: não é neste monte e nem naquele. Ou seja, não existe lugar mais sagrado do que o outro.
Não é o monte que é mais sagrado do que Jerusalém. Ou seja, não é o lugar que autentica a adoração, mas a atitude do adorador. E a minha pergunta é: qual tem sido a sua atitude? Eu vou para a igreja adorar ou eu adoro em qualquer lugar que eu estiver? Qual é a nossa atitude em dar a Deus o nosso culto? Eu vou dar a Deus o culto quando eu tiver na oportunidade. E o culto não é só na oportunidade, porque oportunidade eu tenho desde quando eu acordo de adorá-lo. O seu quarto pode ser um lugar onde você pode adorar. A sua sala pode ser um lugar onde você adora. Quando você vai sair de casa, é o lugar onde se adora. Está na rua, é o lugar onde se adora. Não tem lugar sagrado para adorar. Eu vou deixar para me orar na igreja. Ora onde é que você estiver. Eu vou cantar quando eu estiver na igreja com o microfone. Não gasta, porque Deus não vai ouvir esse louvor. Adora onde é que você estiver. Segundo, adoração não é sem entendimento. Versículo 22, ele diz: vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos. Ele está dizendo para a mulher que eles estão adorando o que eles não sabem nem conhecem. Mas ele bate no peito e diz assim: ó, nós adoramos, porque sabemos e conhecemos. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Os samaritanos, eles adoravam o que eles não conheciam. Adoravam o bezerro, porque lá tinha o templo deles. Lá no monte tinha os bezerros, os deuses que eles levantaram para eles não descer para Jerusalém, que era a ordem de Deus, todo mundo descer para adorar. E quando, depois da morte de Salomão, que foi dividido o reino entre Jeroboão e Roboão, Jeroboão levantou o bezerro para o povo não vir, constituiu sacerdotes para ministrar para o povo. Então Judá permanece adorando. Reino Norte e Reino Sul. Aí Jesus vai quebrar o paradigma. Ele vai dizer: vocês adoram o que não conhecem, porque a salvação vem dos judeus. Eles adoravam o que não conhecia. Você tem que entender que a liturgia, havia uma liturgia desprovida de entendimento. E Paulo diz assim: cantarei em espírito. Adoração não pode ser sem entendimento. Eu estou sentindo aqui, mas nem sei o que é que eu estou sentindo. Eu estou cantando, nem sei. Estou fora de si. É liturgia desprovida de conhecimento. Você conhece o que você está cantando, o que você está adorando? Hã? Você conhece? Será que nós conhecemos? Temos entendimento? Havia um ritual vazio de compreensão. Tem gente que não tem compreensão do que ele está adorando. Terceiro, a adoração não é descentralizada da pessoa de Cristo. Se Cristo não for o centro da adoração, não é adoração. Pode ser tudo, mas não é adoração.
Se Cristo não for o adorado, me perdoe pela minha grosseria, não é. A minha pergunta é: quem você adora? Quem está no centro da sua adoração? Porque hoje os louvores, hoje o centro não é Jesus, é o humanismo. Uma irmã chegou para o pastor, mandou o papelzinho dizendo: pastor, eu quero cantar um hino para Jesus. O pastor pegou o nome, leu e colocou. Minutos depois ela mandou outro papelzinho: pastor, meu nome é fulano, eu quero cantar um hino para Jesus. O pastor leu de novo, colocou. Minutos depois ela mandou outro folhetinho dizendo: pastor, eu já falei, o senhor não leu o meu nome, eu quero cantar um hino para Jesus. E a igreja cheia. E aí o pastor leu de novo e colocou no púlpito. Acabou o evento. Ela chegou para o pastor e disse: pastor, você não leu o meu bilhetinho? Eu disse que queria cantar um hino para Jesus. O pastor pegou o microfone e disse: irmã, pode cantar para Jesus. Mas ela disse: não, pastor, mas eu queria cantar para Jesus com todo mundo. Então ele disse: minha irmã, você não queria cantar para Jesus, você queria cantar para as pessoas. Porque se você quiser cantar para Jesus, cante para Jesus. Você quer adorar Jesus quando a igreja está cheia? Eu recebo a oportunidade, a igreja está vazia? Quero não. Não estou dizendo quando você está com problema, está enfermo, a garganta está infeccionada, você não pode falar, aí tudo bem. Mas agora você está bem, com a igreja vazia, não aceita oportunidade, mas quando a igreja está superlotada, agora eu quero cantar para Jesus. Você não quer cantar para Jesus, você quer se apresentar para as pessoas. Eu viajo por todos os lados e vejo sempre pessoas pedindo a oportunidade para cantar para Jesus, quando na verdade quer cantar para a multidão. Porque nós gostamos da multidão, porque quando tem a multidão eu posso apresentar melhor. Mas quando se tem 2 ou 3, não dá. E Jesus disse: aonde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estou. Se Jesus está no meio da multidão, será que ele não está onde tem 2? Aonde tem 3? Será que eu não posso dar uma mensagem igual esta para uma multidão e para poucas pessoas? Adoração não deve ser descentralizada da pessoa de Cristo. Verso 25, a mulher disse: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem, e quando ele vier, nos anunciará tudo. 26, Jesus disse-lhe: eu sou e eu falo contigo. Os samaritanos adoravam, mas não conheciam o Messias. Porque Cristo, porque o Messias não era o centro. Jesus também diz para a mulher samaritana o que não é, ou o que é adoração. Primeiro ele diz o que não é adoração. O que não é adoração, primeiro, adoração não é centrada em lugar. Segundo, adoração não é sem entendimento. Terceiro, adoração não é descentralizada da pessoa de Cristo. Jesus vai dizer para a mulher o que é adoração. 1, 2, 3, pergunta: pastor, o que é adoração? E eu te explico e a gente encerra. Mais 2 minutinhos. Adoração, ela precisa ser bíblica.
verso 24 que nós lemos. Senta lá, vai. Papai está terminando. Deus é espírito. E importa que os que o adoram, adoram em espírito e em verdade. O nosso culto, ele precisa ser bíblico ou ele é anátema. Paulo diz, né, em Gálatas 1, que admiro que tão facilmente vocês aceitaram outro ensinamento, outro evangelho. Se eu ou outro, ou até um anjo que vim vos pregar, vos anunciar outro evangelho, a não ser o que já está posto, que seja anátema, seja maldito. Se o louvor que nós cantamos não for bíblico, não é louvor, é anátema, é maldito. Deus, ele não se impressiona com polpa, ele busca verdade no íntimo. Deus não se impressiona com a igreja cheia e os belíssimos louvores que cantamos. Deus se impressiona com verdade no íntimo. Eu estou cantando de verdade? A verdade que eu estou cantando, eu vivo a verdade que eu estou cantando? O culto que eu estou prestando tem verdade nele? Tem sinceridade nele? A minha adoração, ela precisa ser bíblica. Segundo, a adoração precisa ser sincera. Tem que ser sincero. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, adoram em espírito e em verdade. Terceiro e último, a adoração, ela precisa ser em espírito, ou seja, de todo o coração. Se não for de coração, não faça. Se não for de verdade, não faça. Se não for, aleluia, bíblico, não faça. O propósito é bíblico, a oração é bíblica, o louvor é bíblico, o levantar da mão é bíblico, o glória é bíblico, o aleluia, não o aleluias. Porque quando você diz aleluias, você está dizendo eu adoro outros deuses, mas é aleluia. Glórias a Deus, não é glória a Deus, é bíblico. Os serafins estavam acima dele, dizendo santo, então ele é santo, então a minha adoração é bíblica, eu vou dizer que ele é santo. A Bíblia diz que ele é a verdadeira testemunha fiel e verdadeira, então eu vou adorar aquele que é verdadeiro, porque a minha adoração é verdade. Ele é o princípio e o fim, ele é o alfa e o ômega. Ele é a resplandecente estrela da manhã. Então a minha adoração tem que ser bíblica. Fica de pé. A adoração, ela precisa ter fervor. Ela precisa ser fervorosa. O que a gente tem visto é cultos gelados, é cultos frios, é cultos mornos. Não pode ser um culto frio, não pode ser um culto árido, não pode, aleluia, ser um culto seco sem vida. Deus deve ser o nosso maior deleite. O culto a Deus deve ser a razão principal da nossa vida. Eu quero orar. Quantos recebem a palavra? Eu vou perguntar de novo. Quantos recebem a palavra? Aprendeu o que é a adoração de verdade? Então no próximo culto, faz um culto diferente.
Aquele culto que você dá glória, aquele culto que se precisar correr para ir afora, você corre. Entendeu? Não precisa ser aquela pregação expositiva. Não precisa gritar. O culto é isso aqui, ó. Mas aonde tem adoração, aonde o ser adorado não é o pregador, mas é aquele que se assenta no trono. Fecha seus olhos. Deus, obrigado pela sua palavra. Nós louvamos ao Senhor na beleza da tua santidade. Aprendemos hoje o que é um verdadeiro culto. Louvamos ao Senhor por tudo quanto o Senhor tem feito nas nossas vidas. Meu Pai, nos ensina a te dar um culto de verdade. Um culto, meu Pai, centralizado na pessoa bendita de Cristo. Um culto que é voltado somente para ti. Um culto, meu Deus, que seja para louvor e honra da sua glória. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Aqui está a sua igreja bendita. Aqui está a sua igreja que se reuniu nesta noite para te adorar. E eu te peço nesta noite que teu Espírito Santo tenha total primazia nos corações. Começa, Senhor, a aquecer o coração desta igreja. Começa, Senhor, a aquecer o meu coração para te adorar. Começa a aquecer o coração desta mulher, desse homem, desta obreira, desse obreiro, desta pessoa que nos ouve e nos acompanha. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que a tua presença bendita esteja em cada coração. Se revela a nós, se revela a sua igreja, pelo poder da sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém? Amém. Você pode dizer amém? Amém? Que Jesus te abençoe, que Jesus continua falando melhor ao seu coração. Que o seu próximo culto seja daqui para sua casa, adorando